Fale apenas o necessário. Aprenda a economizar as palavras. De fato, quanto mais uma pessoa fala, mais ela se compromete com aquilo que diz e menos valor tem suas palavras. E é importante ter esse conhecimento de compreender o enorme poder que nossas palavras têm, pois assim você passa a usá-la com sabedoria. Pensar antes de falar deveria ser uma postura obrigatória. E então, quando você aprende a economizar as palavras e falar somente o necessário, você se torna mais sábio, prudente, reflexivo. Você passa a ter mais controle das suas ideias, eis que seus pensamentos passam pelo crivo da razão. Você filtra o que vai dizer e, como consequência, suas palavras têm mais impacto e valor para quem está te ouvindo. A maioria das pessoas tem por hábito, desde criança, falar. Elas falam até demais, costumam dar sua opinião sobre tudo de forma demasiada. Não são nada objetivas. Elas esquecem que o silêncio também é uma forma de comunicação, uma ferramenta necessária que deve ser usada com frequência. As pessoas querem o tempo todo preencher o silêncio e por isso falam. E isso é um grande erro. Falar demais, de forma excessiva, causa um efeito negativo. Você perde a credibilidade, passa-se por falastrão, não transmite sabedoria e perde o respeito diante das outras pessoas. E, inclusive, você acaba se comprometendo por alguma coisa que disse e não devia. Você já se deparou com alguma pessoa que, por força da ocasião, você precisou fazer-lhe uma pergunta e, ao invés dela te responder de forma sucinta e objetiva, ela começa a falar sobre tudo, inclusive de sua própria vida pessoal? Bom, isso já aconteceu comigo. Eu estava no supermercado, indo para o caixa passar as compras. Quando cheguei próximo da fila, havia uma pessoa que, pela posição que ela estava ali, fiquei com dúvida se ela estava ou não na fila, e perguntei: "Com licença, você está na fila?" A resposta ali seria: "Sim, estou", e ponto final. Concorda? Mas, ao invés disso, a pessoa disse: "Sim, estou aqui na fila", e começou a falar inúmeras coisas da sua vida pessoal, que estava atrasada para um compromisso, que tinha que passar em outros lugares antes, que parou para abastecer, que isso e aquilo. Enfim, uma simples pergunta da minha parte a fez falar e falar e falar. Ou seja, você não conhece a pessoa e mesmo assim ela passa a te contar a vida dela inteira. Então, é uma situação muito desagradável. Então, quando você fala somente o necessário, o risco de você falar alguma coisa que não deve é menor, quase inexistente. Mas não estou falando aqui para você não ser comunicativo, simpático com as pessoas que você se relaciona. Não, não é isso. Entretanto, o foco do falar apenas o necessário é para ocasiões mais formais, no seu trabalho, na faculdade, até mesmo numa entrevista de emprego. Enfim, com pessoas que você não tem tanto contato, que você não vê a real necessidade de passar-lhe informações mais que o necessário. Sabe aquele conhecido da família que você não vê há um tempão e o encontra numa festa de família e começa a fazer 1000 perguntas sobre sua vida? Então digamos: "Olá, Will, quanto tempo? Você está bem? Está trabalhando com o quê? E a faculdade? Você ainda está dando aula?" E etc. Repare aqui a quantidade excessiva de perguntas sobre mim. E se eu for responder todas, vou fornecer muitas informações pessoais, e não é esse o meu objetivo. Então, nesse caso, seja sucinto nas respostas e devolva-as para que a outra pessoa fale mais do que você. "Sim, estou bem e trabalhando o suficiente. E você, como vão as coisas?" Entendeu aqui o ponto que quero chegar? A questão é:
Quando você fala somente o necessário em determinadas ocasiões, geralmente em lugares mais formal, você transmite um ar de mistério, de sabedoria e, o mais importante, transmite respeito. E assim, quando você for dizer alguma coisa, suas palavras terão mais valor, importância, e as pessoas irão parar para te ouvir, pois saberão que você não irá dizer nenhuma bobagem. E para você consolidar seu conhecimento e ampliar cada vez mais seu vocabulário e assim saber utilizar-se das palavras corretas na hora de falar, você deve ler diariamente. Já falamos aqui, inclusive no canal, em outros vídeos, a importância da leitura diária. É fundamental você ler todos os dias, tanto para deixar a sua mente mais ativa e saudável, quanto para ampliar seu vocabulário e melhorar o seu raciocínio. Então, leia, mergulhe no mundo literário, se interesse em conhecer novos autores e títulos, leia e releia os clássicos, conheça palavras novas, treine os seus sinônimos e os seus antônimos, pois dessa forma você terá maior domínio das palavras e saberá utilizá-las de maneira correta, como uma ferramenta de comunicação eficaz, e não as desperdiçará. Bom, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Muito obrigado e até mais.